Bom dia, senador Edson Lobão, senadores presentes e demais público presente aqui nessa plenária. Eu sou auditora fiscal do trabalho, então a minha contribuição aqui vai ser no sentido de mostrar o que o Ministério do Trabalho tem, o panorama, o cenário que a gente tem a partir das nossas fiscalizações sobre o setor do teleatendimento. A gente tem trabalhado nos últimos anos mais voltado para esse setor e, após uma fiscalização, o que levou a gente fazer vários estudos, né, demandou vários estudos, e após uma fiscalização que a gente fez no setor em Minas Gerais, em 2013, seguiu-se uma ação nacional numa grande empresa de teleatendimento, na época era a maior do país, contava com por volta de 100 mil empregados. E a gente foi importante essa ação nacional porque um grupo único de auditores fiscais de trabalho percorreu todos os estados onde essa empresa tinha trabalhadores. Então, deu para a gente um cenário mais palpável de como o setor se apresentava no nosso país. E a gente fala o setor, que esse diagnóstico que eu vou apresentar aqui, a gente aplica para o setor, não só para essa empresa, por vários motivos. Um deles é que essas empresas, principalmente as de médio e grande porte, elas tendem a adotar um modelo de gestão e organização do trabalho muito semelhante, que é o que causa várias dessas consequências para os trabalhadores que a gente vai mostrar. E a partir também das fiscalizações nas outras empresas, denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho via trabalhadores, sindicatos e Ministério Público. Então, essa fiscalização, então, teve início no final de 2013, finalizou no início de 2015, com uma interdição em uma das unidades da empresa. E, bom, só voltando aqui, eu coloquei ali precarização, atividade de teleatendimento, assédio moral, precarização e adoecimento. A precarização eu estou usando aqui no sentido, tem um conceito de um sociólogo que estuda muito o assunto, que é o Ricardo Antunes, e ele fala que precarização é uma perda ou uma diluição dos obstáculos que a classe trabalhadora conseguiu constituir a voracidade do capital ao longo de décadas. Então, a precarização seria esse processo. E ele chama atenção para algo muito importante, que quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente não está se referindo aos trabalhadores que sempre estiveram à margem da legislação trabalhista ou previdenciária. A gente está se referindo à classe mais organizada do trabalho. Então, daí a importância de se discutir. Bom, essa precarização do trabalho, na verdade, nas últimas décadas, ela vem acontecendo por várias razões, mas principalmente devido a alguns processos que vêm ocorrendo, que é a reestruturação produtiva, que veio substituir a queda do fordismo, né, ou fazer uma adequação, as políticas neoliberais e a globalização. Né? Então, é resultado desses processos. E eu não estou falando isso, não parece fora de contexto, mas não está, porque a atividade de teleatendimento, ela talvez seja um dos melhores exemplares dessas características resultantes desses processos, pelo que a gente verificou. Então, o primeiro deles é em relação à terceirização, que é uma característica, né, que vem tomando mais corpo nas últimas décadas. E aqui a gente mostra o resultado bem genérico da fiscalização que a gente fez, que um dos pontos que foi verificado pela Auditoria Fiscal do Trabalho foi em relação à terceirização nessas empresas. É algo muito comum nessas empresas. Nessa, especificamente, a Auditoria Fiscal do Trabalho colocou nos relatórios várias provas e argumentos de que havia, nem deixando a questão da atividade fim, a atividade meio até de lado, mas em relação à subordinação. Então, os verdadeiros empregadores eram os contratantes. Então, aqui foram quatro instituições financeiras e 3 empresas de telecomunicações, por isso que tem 7 empresas aqui. Essa ação resultou, o total geral, que é essa última coluna aqui,
Eu passei para cá só para a gente ter uma visualização melhor. Então, o resultado geral da fiscalização. A fiscalização alcançou 185 mil trabalhadores e o total de débitos levantados, incluindo o FGTS levantado, débito salarial, total de multas, o total foi quase 2 bilhões de reais. 1 bilhão e 900 milhões de reais. Bom, outras características, então, que a gente encontra no setor. A maioria é mulheres. Quase por volta de 70% dos trabalhadores são mulheres. Isso também é uma característica dessas últimas décadas, que houve um aumento da inserção feminina no mercado de trabalho, né, que, a princípio, a gente vê como uma coisa boa, mas, infelizmente, essa inserção acontece de modo precário, a inserção das mulheres. E elas acabam sendo, então, encaixadas em postos de trabalho mais precários, de tempo parcial, com salários menores, né? Tem vários estudos mostrando isso. Inclusive, tem uma grande estudiosa do assunto da divisão sexual do trabalho, que ela vai além e fala que a precarização do trabalho tem sexo. A organização do trabalho com foco na prescrição e no controle, que é algo bem característico da reestruturação produtiva, e é muito visível na atividade de teleatendimento há um controle ostensivo dos trabalhadores, né? Há uma prescrição do trabalho deles, exatamente a forma como ela deve ser executada, inclusive em relação às falas dos trabalhadores, que a princípio também parece uma coisa boa, que pode servir como uma orientação para os trabalhadores, mas, na verdade, as empresas exigem que se fale exatamente como se prescreve. Isso traz um sofrimento muito grande para os trabalhadores, levando a adoecimento, e chega ao ponto de se falar, inclusive, da entonação de voz que deve ser utilizada, que a gente escuta muito no setor, o sorriso na voz. Então, que é algo que também, independente do diálogo que o trabalhador está tendo, ele tem que manter esse sorriso na voz. Então, isso também acaba prejudicando que ele coloque a sua criatividade no trabalho e, além disso, ele forçando uma entonação que acaba aumentando o risco de doenças vocais, né, que não é a entonação natural dele. A intensificação do trabalho e a ausência de micropausas. Na maioria das unidades, das empresas de teleatendimento, as chamadas são distribuídas automaticamente. Então, o trabalhador, em muitos casos, também temos vários estudos, não vai dar tempo de mostrar, mostrando o tempo entre uma chamada e outra, que são as micropausas. Esse tempo entre uma chamada e outra é de muita importância, porque é o tempo para ele recuperar, recuperação de circulação sanguínea, que ele usa muito mouse, recuperação de voz, e a recuperação mental, para ele continuar seu trabalho. Mas isso, infelizmente, também eles não têm. Bom, os salários baixos, né, a maioria do salário dos operadores de teleatendimento é o salário mínimo e os ganhos vinculados à produtividade. Então, a remuneração variável, que é essa produtividade, ela também, pelos estudos, está registrado também nos relatórios. O que a gente viu, a gente fez um levantamento de tudo que era prescrito como meta e os ganhos que eram prometidos e os recebidos pelos trabalhadores. E o que a gente viu é que essas metas são muito difíceis de serem alcançadas. Aquela meta que ele tem que alcançar para ele conseguir a remuneração variável é algo muito difícil, às vezes inatingível. E outra coisa são os parâmetros para recebimento dessa remuneração variável, que não são só as metas. Tem outras solicitações também, inclusive a nota da auditoria de monitoria de qualidade. Essa monitoria de qualidade, que, voltando lá no controle ostensivo, as empresas têm uma sala de monitoria em que são ouvidas gravações, né, dos trabalhadores, tem um número mínimo de gravações que é feito a escuta por mês de cada trabalhador e é atribuído nota a cada um dos itens. A gente até vai mostrar aqui alguns itens mostrando isso. Bom, e outro ponto é o não reconhecimento dos riscos ao adoecimento nos programas de saúde e segurança do trabalho. Então, o PCMSO, a PPRA não reconhece os riscos aos trabalhadores. Vamos passar um pouquinho aqui, que não vai dar tempo de falar tudo que nós temos. Bom,
Aqui é mostrando o controle dos trabalhadores, geralmente é assim a disposição. Essa aqui é uma supervisora, o posto de trabalho dela é mais elevado do que... Ela geralmente tem de 15 a 20 trabalhadores sob sua supervisão, e ela tem um controle aqui na tela do computador de cada um dos operadores, se estão no seu posto de trabalho, se estão em pausa, como que está a produtividade, etc. E tem o controle visual também. Geralmente, os trabalhadores eles têm que passar pelo supervisor para sair do seu posto de trabalho. Então, para ir ao banheiro, para fazer pausa, eles têm que passar pelo supervisor. Aqui é uma advertência por não seguir, que eu falei do script, né, que é as frases que eles têm que falar. Aqui é mostrando exatamente que ele tomou uma advertência por não seguir corretamente o roteiro de fraseologia. Então, mostrando que é obrigatório, não é somente uma orientação. O sorriso na voz também não é algo também que a gente viu de forma palpável, que aqui isso aqui é um relatório de monitoria que os trabalhadores, na hora que eles fazem a escuta das ligações, então, o segundo item, e cada item que é marcado, ele vai perder a sua nota de monitoria. E essa nota de monitoria conta para o recebimento da remuneração variável, para promoções, etc. E o segundo item aqui, atendente não apresentou sorriso na voz. Então, também não é só uma orientação, é algo obrigatório, senão ele é penalizado. A restrição para uso ao banheiro, também a gente conseguiu várias provas que o trabalhador só pode ir ao banheiro naqueles momentos de pausa, ele não tem liberdade para sair a qualquer momento. Se ele precisa ir mais vezes ao banheiro, geralmente ele precisa conversar com o supervisor, falar para o supervisor e explicar o motivo que ele está saindo. A gente também tem a gente coletou várias provas disso, não vai dar tempo de mostrar aqui agora, talvez em outro momento. E isso aqui é só para mostrar que isso é algo bem antigo, nesse trabalho aqui de 1956, na época dos telefonistas ainda. Esse trabalho mostra que os trabalhadores tinham somente 5 minutos para ir ao banheiro também. Aqui são julgados, um julgado do TRT, esse é bem recente, é daqui de Brasília, de fevereiro desse ano. Por causa disso, a empresa foi condenada porque tinha o controle do trabalhador para ir ao banheiro, que era de 5 minutos. As medidas disciplinares são aplicadas também por motivos banais. Nós temos vários exemplos. Aqui é uma advertência porque o trabalhador estava com o headset fora da cabeça no dia tal, às 12h25. Aqui porque ele fez um excesso de intervalo lanche de 2 minutos, teve uma advertência porque ele atrasou 2 minutos. E tem essa aqui que foi por 1 minuto e 13 segundos, uma advertência. Aqui é um processo do TST também, um julgado por causa disso, que é algo comum no setor, que é essa aplicação de penalizações por motivos banais. Bom, as principais doenças relacionadas ao trabalho, então, são as doenças osteomusculares, os transtornos mentais, os distúrbios vocais, os distúrbios da visão e auditivos, os distúrbios geniturinários. Bom, o assédio moral, ele é decorrente disso tudo que a gente falou, então é principalmente por causa da forma de organização do trabalho que é adotado nessas empresas. Elas adotam gestão por estresse, que é aquela da supervisão rigorosa do controle ostensivo dos trabalhadores. É previsto no anexo 2 da NR 17, a única norma regulamentadora que fala sobre assédio moral. Então, é previsto que é vedada a utilização de métodos que causem assédio moral, medo ou constrangimento aos trabalhadores. Mas, infelizmente, é reiteradamente descumprido, sempre autuado esse item, como os vários itens do anexo 2 da NR 17, são reiteradamente descumpridos pelas empresas. Aqui é só mostrando algumas outras formas de assédio moral, vamos dar uma corridinha, só para a gente chegar nas repercussões dessa fiscalização, das fiscalizações do Ministério do Trabalho. Uma delas é a ação regressiva que ocorreu, está em andamento no Recife, a respeito de a maior ação regressiva que já foi feita pela AGU, a respeito de 330 benefícios por doenças relacionadas ao trabalho na atividade de teleatendimento. Foi criada também uma mesa de diálogo tripartite no Ministério do Trabalho, que também é um espaço que é muito
precioso que está parado esse ano e precisa ser retomado. Foi encaminhado para a Previdência Social para ser revisto o NETEP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, já que a maioria das doenças não tem esse nexo estabelecido para a atividade de teleatendimento. Vamos destacar principalmente os transtornos mentais, que é muito comum no setor e não tem esse nexo estabelecido. E agora, mais recente, teve uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, baseado nesses relatórios do Ministério do Trabalho. Foram 4 ações, foi agora de outubro. Uma delas das ações envolvendo as 8 empresas, as 7 empresas contratantes, mais a contratada, né? Então, a condenação, se ocorrer, vai ser no valor de 100 milhões por dano moral coletivo e 3 ações contra 3 instituições financeiras daquelas que a gente listou, que no valor de 221 milhões. É isso. Muito obrigada.